Hoje a gente começa uma história nova aqui na CNN. Dois grandes jornalistas, Alexandre Garcia e Sidney Rezende, vão comentar os principais fatos do Brasil e do mundo com total liberdade de opinião. Nós vamos para o Rio de Janeiro, no nosso estúdio, onde está o jornalista Sidney Rezende. Sidney, bem-vindo à CNN, é um prazer compartilhar com você esse momento. Será um longo período de convivência aqui com todo mundo que acompanha a CNN, com a nossa equipe. E eu queria começar o nosso papo tomando como gancho exatamente o nome do quadro Liberdade de Opinião. Você é um jornalista que trabalha muito tempo com informação exclusiva, consegue contextualizar as informações para os seus ouvintes, para os seus leitores, para os seus espectadores. Mas já não é de hoje, nós vivemos num ambiente bastante difícil, especialmente para aqueles jornalistas que, como você, emitem opinião. É um ambiente quase tóxico, eu diria. Há muita pouca vontade de ouvir opiniões, especialmente aquelas que são contraditórias em relação àquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Então, eu quero te ouvir e quero que você diga a quem está acompanhando a CNN a partir de agora, como é que é para um jornalista que tem a história que você tem, a carreira que você tem, dar opinião num momento como esse que o país atravessa e que o mundo atravessa de tão pouca tolerância com o diferente. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Colombo. A alegria é toda minha. Eu acho que a oportunidade é justamente dentro desse contexto que você acabou de desenhar, colaborar no sentido de fortalecer a democracia brasileira. Se o ambiente é tóxico, é um belo momento da gente exercitar e, de alguma maneira, provocar as pessoas para que cada uma tenha a sua opinião e até o direito de não ter opinião. Acho que as pessoas podem dizer, eu não quero opinar sobre esse assunto, e nós devemos ter o respeito no sentido de entender que numa democracia é convencimento, não é imposição. E não é só para o jornalista. Claro que um jornalista, ou todos nós que vivemos da informação, quanto mais liberdade você tem de desempenhar o seu trabalho, tanto melhor para a sociedade. Não é individualmente para o profissional, que é evidente que ele precisa ter essa matéria-prima principal, né? Inclusive, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, ela é consagrada na Constituição brasileira. Mas eu não gostaria de ir até lá em cima na Constituição, dizer assim, a Constituição me garante que eu possa ter uma opinião e você possa ter a sua. Eu acho que isso tem que ser um sentimento corrente da sociedade. Para isso é preciso tolerância, é preciso que os divergentes tenham compreensão e respeito pelo outro. Como eu disse, que cada um possa ter a sua opinião e, o mais importante, poder expressá-la sem pressão. Agora, liberdade de opinião não significa fofoca, não significa você incentivar fake news, ou boato, ou a manipulação da mídia, por exemplo, e nem a distorção. Isso vale para todo mundo. Então, eu tenho a impressão que o mais importante aqui, sendo um ambiente tóxico ou não, é a gente entender. Democracia é tolerância, democracia é coparticipação, é convencimento. Veja bem, nós temos aqui a oportunidade, já mesmo nesse quadro, né, de ter o Alexandre Garcia, que é um dos mais experientes profissionais do Brasil, que ele já disse, olha, eu convivo com pensamentos diferentes. Para mim, isso já basta, né? E esse espaço não pode ser um espaço de imposição do que alguém que tem essa belíssima oportunidade de estar na CNN Brasil, esse canal absolutamente bem acolhido pelos brasileiros, e achar que o seu pensamento, a sua opinião, deve prevalecer sobre as outras. Aqui não vai ter esse tipo de postura. E talvez muitos venham a se surpreender. Terão momentos que eles esperam de mim, talvez, uma crítica mais ácida, e vai ter uma opinião um pouco diferente, um pouco mais tolerante. E por isso que eu digo, sem estresse, vamos acalmar, vamos devolver no nosso convívio a sensatez. Se a gente conseguir ficar próximo disso, a gente terá alcançado o objetivo. Penso assim, Colombo. É isso aí, muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. Sidney, você, se não foi um dos precursores, foi um dos jornalistas que atuou com maior rapidez e inteligência na internet, soube aproveitar de uma maneira muito positiva a chegada das redes sociais ao Brasil. Isso mudou a nossa relação com o ouvinte, com o telespectador, com o leitor. A relação passou a ser muito mais rápida, né? Isso interfere no seu trabalho de que maneira? Interfere pela rapidez, pela velocidade, né? Como eu já tenho dito sempre, nós somos um pouco o resultado da nossa sociedade e dos esforços que fazemos para avançá-la. Eu tenho a impressão que se você pegar, não digo o máximo extremo político, não digo isso, mas se você pegar pessoas comprometidas que se identificam como conservadoras ou outras um pouco mais progressistas, podemos ter um ponto de encontro, que é fazer com que o Brasil melhore, o Brasil evolua, que a gente entenda a separação de Estado e governo,
né? Então, qual é o principal que eu penso sobre isso? E vai aí uma primeira opinião para exercitar aqui o espaço que me foi concedido tão gentilmente. Primeiro, a gente tem que se entender que transporte, educação, saúde, segurança são temas de Estado, independente de governo, tem que funcionar. Nós temos que nos preocupar com esta geração e com as próximas de maneira alta, de maneira evoluída. Já em relação ao governo, vamos aqui, né, brigar, discutir, gritar, no melhor sentido, né, no sentido de pleitear uma melhora, e são as ações de governo, de curtíssimo prazo. E nesse sentido, eu penso que a internet, ela ajuda. Só para não me alongar, Colombo, eu vejo esse momento histórico muito parecido com o que ocorreu no passado, de certa forma longínquo para nós, né? Que foi quando a imprensa de Gutenberg chegou, não é? Porque até então os pergaminhos é que ditavam, né? Como uma plataforma corrente do conhecimento. Depois, quando os pergaminhos já começaram a bater pino e a imprensa de Gutenberg chega, começa-se a ter a liberdade de multiplicar a informação pelo impresso. Só que ali começaram a ter denúncias, a ter acusações via fofoca, ataques políticos. E nesse momento preciso é que muita gente acreditou que o pergaminho fosse reagir. E as pessoas morreram abraçadas ao pergaminho. Agora, no grande mundo digital, é o rádio, a televisão, os meios digitais através da internet, todos interligados. A CNN Brasil tem feito isso, viu? Só não chega até o nosso conhecimento aqui se não quiser, porque tem todas as plataformas disponíveis. Isso é incrível. É isso aí. Bom, Sidney, queria colocar um tema aqui para a gente discutir. O presidente Jair Bolsonaro está de volta depois de quase 3 semanas com a Covid-19. A gente acabou de anunciar direto de Brasília. Ele já tem agenda neste final de semana. Estamos mostrando agora imagens do final de semana em que Bolsonaro passeou de moto, postou foto com hidroxicloroquina na mão e afirmou que não está mais com a doença, resultado que ele obteve num exame feito no sábado. Ele foi também visitar a deputada Bia Kicis, deputada federal Bia Kicis, que foi destituída da vice-liderança do governo depois da votação no Fundeb. E entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para pedir que o presidente da casa, Dias Toffoli, suspenda decisões judiciais que bloqueiam perfis de redes sociais. Bolsonaro entrou com essa ação depois, a gente estava falando de rede social, depois de o Twitter e o Facebook suspenderem perfis de defensores do governo. Qual é a sua opinião sobre essa atitude de Bolsonaro de ir ao Supremo defendendo, em tese, a liberdade de expressão, depois de perfis que defendem o governo terem sido cassados, Sidney? Se você me permite, Colombo, eu vou do geral para o detalhe. Primeiro, o presidente já em campanha, como candidato, demonstrou as suas convicções, as suas posições, suas ideias, e disso ele não poderá ser cobrado, porque ele está simplesmente exercendo de uma forma coerente, né, o seu perfil e a sua linha de pensamento. Então, não é uma surpresa para todos, salvo para alguém desinformado que agora esteja, de alguma maneira, se surpreendendo. Mas eu vou pegar aqui um exemplo de uma rápida expressão que ela foi cunhada à época pelo senador Fernando Henrique Cardoso, quando ele ainda era do PMDB e durante o governo Sarney, naquele momento até, ele exerceu o cargo de líder do governo e do PMDB no Senado. E ele dizia sobre o presidente Sarney o seguinte: quando o Sarney se ausentava do cargo, ele disse: a crise viajou. Eu diria que com a volta de Bolsonaro, a crise voltou. Porque não espere um novo Bolsonaro paz e amor, não espere um presidente suave, tranquilo. Ele será o mesmo de tantos anos quando ele se expressava como deputado federal. E agora, eu não sou daqueles que acredito que tudo mudou. Agora, eu chamo a atenção também porque quando ele utiliza-se da AGU, não é para isso que é preciso a Advocacia Geral da União. Não houve nenhum ataque de nenhum tuiteiro, de nenhum blogueiro contra o governo, o que poderia até ele dizer: olha, eu fui atacado e gostaria que a advocacia me defendesse. Ele, sob o argumento que está apenas pedindo para o Supremo tipificar quais são os limites da liberdade de expressão, há pouco, quando eu comecei aqui, já na sua primeira pergunta, a dizer o que eu penso, eu coloquei uma série de tópicos, né? Então, fake news não é liberdade de opinião, não é liberdade de expressão, adulteração não é
Ataques pessoais que podem ser tipificados como criminosos, também não. Então, no caso, eu me surpreendi muito que o presidente tenha buscado na AGU essa proteção. Acho que não é a plataforma não é um instrumento mais adequado, e eu tenho a impressão que ele já vai compreender que esse caminho só vai trazer mais transtorno para ele. Ou você vai dizer que o presidente nacional do PMDB, Roberto Jefferson, não possa se defender. Ele é, inclusive, advogado. Ou você vai dizer que o empresário Luciano Hang também não tem condições de se defender? Claro que tem vários advogados para cuidar das suas ações. Então, utilizar-se de um instrumento público para, de alguma maneira, socorrer uma situação privada é um precedente muito perigoso, nem é bom para o presidente Bolsonaro. Ademais, com a volta dele, tem uma série de assuntos que vão ser reavivados. Não esqueça que o presidente é parte de um processo que foi suscitado naquela declaração inicial do ex-ministro Moro, que é a interferência na Polícia Federal. Ele vai ter que depor, e como parte, não é? Então, ele não, é um pouco diferente do que aconteceu com o ex-presidente Temer. Então, eu tenho a impressão que o Bolsonaro voltará a ser o mesmo Bolsonaro, por mais que tente ser suave e tranquilo, é difícil ele ser ternura, pela característica dele. Você não acredita, então, Sidney, num presidente que já mesmo antes de ficar doente, mesmo antes da Covid-19, tinha ali adotado um vocabulário um pouco mais palatável em redes sociais, sem tantos ataques permanentemente? Ele, os filhos também, de certa forma, especialmente o Eduardo Bolsonaro, tentando de alguma maneira compor, abrindo espaço para o centrão no governo. Você não acredita num governo que tente diminuir o volume de atritos, ao invés de manter aquele volume de atrito anterior, de antes mesmo de o presidente ficar doente, de ter sido diagnosticado com a Covid-19? Não vem por aí um Bolsonaro paz e amor, na sua opinião? Eu dividiria um pouquinho entre as ações pessoais do temperamento do presidente e do governo. Com relação ao governo, acredito sim. Eu acho que tem muita gente dentro do governo que já entendeu que quanto mais diálogo, mais tranquilidade, buscar caminhos com os outros poderes, é melhor para o país. Eu sou daqueles que pensam assim também. Eu acho que quanto mais diálogo se tiver, claro, pode-se ter excesso aqui e ali, nada que a própria Constituição não possa dirimir, nada que o bom senso, a sensatez, o equilíbrio também. Precisamos de tranquilidade para isso. Então, eu tenho a impressão que, em relação ao governo, muita gente vai ajudar, de alguma forma, a buscar esse ponto de equilíbrio. Em relação ao presidente, que eu acho difícil. Não esqueça, Colombo, de um pequenino detalhe, né? O presidente ama os seus filhos, o que isso é absolutamente compreensível, mas ocorrerão processos em paralelo, como Fabrício Queiroz, a mulher de Fabrício, ambos com tornozeleira, em casa. Então, nós teremos aí esse esqueleto no armário, voltará agora, nos próximos 60 dias, como da mesma forma, eu disse até o desgaste do próprio depoimento dele. Não que ele vai ser condenado a nada, mas desgasta um presidente, tem que responder ainda de forma escrita, né, para explicar se interferiu ou não na Polícia Federal. São coisas que os contabilistas dizem que passam no passivo, né? Não é algo não é um ativo, é um passivo. Mas o presidente tem sido líder das discussões, da agenda. Isso é mérito do presidente e é mérito do governo. Sidney Rezende estreando hoje aqui no Liberdade de Opinião, que além de trazer os assuntos nacionais mais importantes, do cotidiano também, vai avançar sobre outros temas, como, por exemplo, o pedido de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que renomeou para a Secretaria da Casa Civil o ex-deputado federal André Moura, que tinha sido exonerado desse mesmo cargo em maio. A saída de André Moura, lá naquela época, irritou bastante a Assembleia. Isso contribuiu ainda mais para desgastar uma relação que já era ruim entre o governo Witzel e a Assembleia. Poucas semanas depois, o processo de impeachment foi aberto. Agora, a volta de André Moura foi vista como positiva pela casa, mas não se sabe se essa estratégia vai funcionar para alguma alteração no quadro do processo de impeachment de Wilson Witzel, que continua muito grave, não é, Sidney?
Sim, continua muito grave, Colombo, e eu vou pagar caro pela opinião que eu vou dar agora, mas é a minha opinião, né, dentro daquela linha, né, de se tentar respeitar a opinião de cada um. Eu tenho a impressão que o André Moura, que é muito habilidoso, ele realmente é muito querido junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Quando o governador o reconvocou, o renomeou, para você ter uma ideia, foram 15 deputados estaduais no Palácio abraçá-lo, cumprimentá-lo. Imagino que de máscara, cumprimentá-lo de uma maneira, entendendo, né, o quadro de pandemia. Mas, enfim, foram até lá conversar, hipotecar a alegria e a solidariedade por essa indicação, demonstrando que pelo menos 15 deles, entre 70, veem com bons olhos pessoalmente. Então, ele tem realmente essa qualidade. Agora, aí vai a minha opinião. Eu tenho a impressão que André Moura, que tem uma ótima relação com os deputados, salva o governo, mas não salva o governador. O que quer dizer com isso? Ele foi convidado para a função, num primeiro contato, segundo ele, a pedido do governador, pelo vice, Cláudio Castro. Se houver o afastamento de Wilson Witzel, será o Cláudio Castro que irá ocupar a função de governador do estado do Rio de Janeiro. Porque lá atrás se imaginava que se pudesse mover uma ação de impeachment para a dupla, né, no sentido da chapa. Mas os próprios deputados estaduais criaram uma forma que a denúncia recaísse apenas sobre os ombros do governador Wilson Witzel. Não é um processo definitivo de impeachment, não se dá dessa forma e é bom que seja demorado mesmo para respeitar o voto popular. Então, o que vai acontecer? Agora, nesta semana, no máximo quarta ou quinta-feira, está agendado para quarta esse encontro, terá uma sessão onde os deputados vão finalizar já a 10ª sessão desta fase da Comissão Especial de Impeachment, onde eles vão receber do governador a defesa. Não foi entregue ainda, deve acontecer até amanhã, né? Porque se é quarta-feira, vai se entregar até amanhã. É a 9ª sessão e quarta, a 10ª sessão. A partir dali, o processo pode transcorrer ou ele pode ser sepultado. Ele vai transcorrer, vai passar para a próxima fase. A próxima fase, Colombo, ela será de 5 sessões. Muito rapidamente. Mais adiante, ela irá a plenário. Se os deputados, como um todo, são 70 na casa, como eu já disse, decidirem pelo afastamento, não é o impeachment consolidado, não. É o afastamento. Aí, nesse caso, ele ficará 180 dias fora e assumirá Cláudio Castro. Então, muita gente bem informada, muito mais bem informada do que eu, Colombo, garante o seguinte, que o governador será afastado por 180 dias e André Moura, voltando a ele, terá a função, vamos dizer assim, já de pacificar e construir uma ponte de transição para Cláudio Castro. Agora, vem uma informação a mais aí. Gente, isso é uma informação apurada, assim, na ponta da linha, vamos dizer assim, né, junto a essas autoridades. Há uma possibilidade do antecessor, chefe da Casa Civil, até retornar para o governo. Estou me referindo a Cleiton Rodrigues, que já vem sinalizando que acha André Moura um ótimo quadro, que está aí para ajudar, que ele é leal ao governador. Então, essa possibilidade também acontece, que da mesma forma que André Moura retornou, pode ser que o antecessor volte novamente. Há um certo quadro não vou dizer desespero, que eu não quero ser deselegante, mas há um certo quadro de muita instabilidade, muita dúvida quanto ao futuro, às ações do governador. E para fechar, o governador Wilson Witzel, ele disse que a partir de agora é olho no olho, sem intermediários, e ele que vai fazer os contatos individualmente com os deputados. Ora, se ele convidou o André Moura, como é que vai ser isso? Eu tenho a impressão que vai ser mais o André do que o governador. Ou, para ser conciliador, cada um faz uma parte para tentar demover os deputados. É muito difícil. O afastamento do governador está cada vez mais próximo. Agora, Sidney, no nosso quadro Liberdade de Opinião, uma pergunta direta e reta para você. O governador Witzel foi eleito na onda do bolsonarismo, na onda da nova política, de um eleitor cansado de casos de corrupção, especialmente no Rio de Janeiro, né? Onde 5 governadores ou estão ou passaram pela cadeia em algum momento. O governador Witzel pode ser cassado porque ele se rendeu à velha política. Basta lembrar o que aconteceu na Secretaria da Saúde, por exemplo. Há casos de corrupção, denúncias de casos de corrupção contra o governo dele, ou ele pode ser cassado exatamente por não ter se rendido à velha política e por isso ter sido enquadrado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que é que pode determinar o afastamento de Witzel? Ele se rendeu ou não à velha política? Colombo, política não é ciência exata e é sempre bom você acreditar que é de tudo um pouco. E às vezes, mesmo historiadores super qualificados, anos mais tarde, continuam tendo dúvidas, né, sobre esta ou aquela ação política. Concretamente, a ação é objetiva. O que o governador Witzel está respondendo é com relação à liberação de recursos para hospitais de campanha. O que ele está respondendo é sobre a compra de respiradores. O que ele está respondendo, tanto na Justiça
como na ação da Assembleia Legislativa, não vou dizer malversação de recursos, mas superfaturamento. Ele terá que explicar por que razão o seu governo acabou por decidir comprar produtos e equipamentos por preços muito acima da média de mercado. E contratos que acabaram por levar o antecessor secretário de Saúde, antecessor do atual secretário, né, Edmar Santos, para a prisão. Então, é algo que você tem que ter aí uma compreensão que envolve a política, a polícia e que envolve aspectos de ordem jurídica. Agora, é evidente que a predisposição do governador, desde o início, amadoristicamente, de dizer que já era candidato à presidência da República após a saída de Jair Bolsonaro, porque o presidente havia dito que não iria para a reeleição, foi uma precipitação que é um dos princípios básicos da política, que é não explicitar o que se pensa e o que se quer na hora errada. Ele o fez e certamente vai pagar um preço caro. Estou respondendo a sua pergunta, não é nem nova política ou velha política. Ele agrediu princípios da política por ser um neófito, um iniciante nessa matéria, já que ele veio do judiciário e na justiça não podemos discutir, né, vamos dizer assim, a sua competência. Mas na política, o governador acabou por cair num cadafalso perigosíssimo. Nós seguimos no quadro Liberdade de Opinião com Sidney Rezende. O tema a seguir é o seguinte: o desmatamento da floresta amazônica e as queimadas ilegais têm gerado discussões constantes. Empresários brasileiros e estrangeiros também estão pressionando o governo para tomar severas atitudes para conter o problema. Neste cenário, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por enquanto, é bancado pelo presidente e fica no cargo. Já o vice-presidente, Hamilton Mourão, que é responsável pelo Conselho da Amazônia, toma a frente e é a principal liderança do governo neste tema. Queria que você dissesse qual é a sua opinião, Sidney, a respeito da permanência do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e sobre esses argumentos que o governo apresenta admitindo problemas, mas dizendo que esses problemas são magnificados, digamos assim, por uma disputa que existe, especialmente no setor agropecuário, com os nossos competidores internacionais tentando nos imputar a pecha de desmatadores da Amazônia. Colombo, eleição é emoção, mas governar com emoção nem sempre é bom, tem que se ter a razão. O Brasil tem os seus interesses e deve persegui-los. Nesse sentido, o presidente da República tem esta responsabilidade também. Ele não pode, ao primeiro aceno interno ou externo, tomar medidas emocionais. Tenho para mim que ele mantém Ricardo Salles porque ele tem compromissos com o chamado setor ideológico, com aqueles que o apoiam, com aqueles 30%, 35% que simpatizam com o governo, que gostaria de um governo mais agressivo, um governo mais no ataque, um governo que não aceitasse pressões de ninguém, nem mesmo de países estrangeiros. Só que no caso aqui, vamos pegar a área de energia. Olha, existem 20 trilhões de dólares disponíveis para fundos do mundo todo que administram a chamada investimento em energia limpa, energia pelo menos defensável. E esse dinheiro poderá deixar, pelo menos a parte do Brasil, poderá deixar de vir para cá. Um único fundo, chamado BlackRock, tem 7 bilhões de recursos para isso. Consequentemente, 7 trilhões de dólares para isso. Então, é preciso que nós tenhamos cuidado em relação aos fundos estrangeiros, mas que a gente compreenda também que os outros países têm seus interesses específicos. Nós temos concorrentes na área da agricultura, na área de exportação de matéria-prima. Nós temos esses países que veriam muito bem que a pressão, tanto de fundos como de governos, contra o Brasil, são pressões que para eles seriam positivas. Agora, é evidente que o desmatamento, é evidente que as queimadas, é evidente que a desmontagem do aparelho de Estado, da fiscalização, do IBAMA, dos centros de pesquisa, tudo isso é gravíssimo, porque nos deixa muito desamparados e isso facilita grileiros, fazendeiros, invasores, aqueles que acabam destruindo, inclusive, terras indígenas legalmente constituídas. Existe, de fato, esse problema e o ministro Ricardo Salles não tem ajudado. Seria oportuno o presidente achar o melhor momento e fazer uma substituição com alguém que tenha mais capacidade política e seja menos agressivo, né? Menos radical. Eu tenho a impressão que para o presidente seria melhor. Pode não fazê-lo agora, por tudo isso que eu comentei há pouco, mas seria bom. Então, na minha opinião, eu acho que é um erro essa permanência do ministro Ricardo Salles. Por outro lado, temos que defender os interesses brasileiros e não nos atermos apenas ao que
os fundos estrangeiros querem pressionar. Não é porque eles disseram que temos que fazer exatamente o que eles estão dizendo, mas é evidente que precisamos proteger o nosso meio ambiente até para não só as próximas gerações, mas para nos facilitar em negócios de exportação e negócios comerciais dos nossos interesses. Acho que o presidente acertou, né, convidando o vice-presidente para essa função. É uma demonstração de dar dimensão e seriedade. No entanto, não adianta dar ao vice-presidente apenas esta visibilidade, esse trabalho duro, porque não é fácil, e não dar a ele a legitimação para tocar para frente o que tem que ser. O vice-presidente sabe muito bem que temos problemas aí e sabe muito bem que isso pode respingar e já está respingando no setor produtivo agrícola. Nós não podemos colocar em risco o agronegócio brasileiro. Então é muito importante essa decisão ser mais colegiada e menos individualizada. E é evidente que o ministro Ricardo Salles é um atraso e ele fora do governo seria muito melhor para o Brasil. Então, aqui dentro, Sidney, o agronegócio pressiona, os principais bancos brasileiros pressionam, investidores estrangeiros estão pressionando. Essa pressão toda faz sentido na sua avaliação, então? Sim, ela faz sentido, evidente, por uma razão muito objetiva. Os consumidores poderão dizer assim, ora, se nada for feito, por que eu compraria produtos brasileiros que pode ser oriundo, por exemplo, de plantações ilegais, de áreas em que ocorreu desmatamento criminoso, ou mesmo que coloque em risco o meio ambiente do planeta? Embora entendamos que muitos outros países dizimaram o seu meio ambiente e nós ainda estamos com todas as dificuldades, mantendo não 100% intacto, mas a nossa floresta é o nosso patrimônio, o patrimônio do mundo também, sob esse aspecto de ordem mais geral. Mas nós precisamos impor também os nossos interesses. Mas faz sentido, não é ruim que ocorram pressões. Gente, pressão faz parte da democracia. Nós temos é que nos organizar. E não adianta dizer, o presidente está pressionado, o governo não tem aliados, isso, aquilo. Temos que fazer política. Isso faz parte da política. Mais razão, menos emoção. Sidney Rezende, a partir de hoje, todos os dias, aqui no quadro Liberdade de Opinião na programação da CNN. Sidney, muito obrigado, foi um prazer e até amanhã, hein? Até amanhã, um grande abraço, Colombo. Obrigado a todos.